Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade ao gênero textual editorial, a continuação, tá? Fizemos uma pesquisa de leitura e vamos ver as porcentagens de leitura, né, que o brasileiro faz ou não faz. Vamos ver. O brasileiro tem falta de tempo para ler, quando ele reclama de falta de tempo, não tem tempo para ler. Então são 32% dos brasileiros não têm tempo de ler. E 28% dos brasileiros não gostam de ler. 13% não tem paciência. Não tenho paciência de ler, eu pego um livro, já fico enjoado, não tenho paciência. 10% prefere outras atividades, prefere ver televisão, prefere ouvir uma música e não gosta de ler, né? 9% tem dificuldade de ler, ou por falta que não enxerga, ou porque não aprendeu mesmo a ler direito, né? 4% se sente muito cansado, lê logo cansa. E 2% não há biblioteca por perto, então não tem dinheiro para comprar livro, não tem biblioteca, então não lê. 2% também acha o preço do livro caro. Poxa, um livro R$50, R$80, não tenho esse dinheiro não. Outros não falaram nada, 6% não falaram por que não leem, né? E 20% não sabe ler mesmo. Aí não pega um livro, não vai entender nada, né? Aí depois foi feita uma pesquisa numa escola estadual. E vamos ver o tipo de livros que esses alunos leem. 13% leem gibis. 13% leem mangás. 31% desses alunos leem romance. 20% leem livro de ficção. 11% leem poema. 9% leem livros de humor. 3% leem livro de terror, tá? E aí isso foi colocado no editorial, né? Para que as pessoas soubessem a porcentagem de como está o nível de leitura dos brasileiros. Agora, nós vamos corrigir a página 42, 43 e 44 do livro, como eu deixei para casa ontem, né? E nós vamos corrigir hoje. Então vamos à correção, né, das páginas 42, 43 e 44 do livro de português. O texto lido é um editorial e, por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre um tema ou um assunto. Identifique o tema discutido nesse texto. Então, o tema discutido é o crescimento do uso dos livros digitais e das vendas pela internet no Brasil e no mundo, que ameaça a existência das livrarias físicas, né, que foi falado na aula passada sobre isso. Letra B. O editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que o assina. Qual é a posição do jornal O Estado de São Paulo sobre o tema proposto? O jornal concorda com a ideia de que as livrarias físicas proporcionam uma experiência cultural única. No entanto, ele também entende que as lojas virtuais estão em constante crescimento. Você indo a uma livraria comprar um livro é diferente de você comprar pela internet. Na livraria você olha, você lê e você escolhe, né, direitinho, então é muito melhor. Eu prefiro ir a uma livraria do que comprar pela internet. Letra C. Em qual ou quais parágrafos identifica-se a introdução do texto? Explique. Nos 2 primeiros parágrafos, pois neles apresentam-se dados sobre a quantidade de livrarias físicas existentes no Brasil e o número ideal indicado pela Unesco. Número 2. Letra A. No início do texto foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias do Brasil. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Explique. Não. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes, mas no Brasil há uma livraria para cada 64.954 habitantes. Isso é o dado de 2014, nós estamos em 2020. Imagina só, deve ter aumentado muito, né? Letra B. O que esses dados revelam com relação à leitura em nosso país? Os dados revelam que o brasileiro lê muito pouco, abaixo do que é esperado. Número 3, letra C. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? A região com o maior número de livrarias é a Sudeste e a região com o menor número é a Norte.
Esses dados evidenciam que há uma desigualdade grande no país no que se refere à leitura. Né? Todos nós sabemos que quem mora no Sudeste são pessoas que têm poder aquisitivo maior do que do Nordeste, né? Então, consequentemente, as pessoas que têm poder aquisitivo maior vão ler mais do que têm poder aquisitivo menor. Então, número 3. No texto, o especialista em livros digitais, Jason Marcosi, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? Ele acredita que, por causa dos livros digitais, com o tempo, cada vez mais as pessoas vão migrar para os e-books. Então, letra B do número 3, em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país, o livro impresso deve cair em desuso e deixar de ser publicado. Número 4. Que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? As experiências pelas quais passaram as livrarias nos Estados Unidos. Quer dizer, lá nos Estados Unidos aconteceu tudo isso que já está acontecendo aqui no Brasil, né? Número 5. O escritor e crítico literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Scott diz que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros. Número 6. Assinale as estratégias utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Os dados estatísticos, as opiniões de especialistas no assunto e os dados comparativos. Vamos ao 7. Ao longo do editorial são apresentados diversos argumentos. Observe alguns fatos apresentados no texto, em seguida transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Vamos ver o fato. O setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas preservarão sua relevância e seu atrativo. Aí vamos ver a opinião. As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. Fato. Já há alguns anos, a experiência das livrarias dos Estados Unidos gera apreensão no mundo. Num primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota milhões de pequenas livrarias. Vamos ver a opinião. A crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada. Fato. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor de livros digitais e livrarias virtuais. Vamos ver a opinião. Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. Letra B. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Porque os argumentos servem para defender e comprovar as ideias propostas a fim de persuadir o leitor. O argumento tende a convencer o leitor sobre aquele assunto. Número 8. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele há a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilização do texto. Então, a resposta certa é a do meio, que fala da retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que eu assino. Então, como eu falei, né, o editorial, ele faz com que você aceite a opinião dele. A opinião do jornal que tem que prevalecer, não é a opinião do jornalista. Aí aqui embaixo tem assim, o número 9. Os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê a situação das livrarias e dos livros impressos? Como você vê a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Então eu coloquei como resposta pessoal, porque você vai pesquisar, né? Aqueles dados são de 2014, você vai pesquisar agora de 2020. E o significado de editorial aqui, né? Editorial é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de algo relevante para a sociedade, como é o fato da leitura, né? É um fato relevante. Visando convencer o leitor. Para tanto, costuma apresentar como estrutura as seguintes partes: introdução, argumentos e conclusão. E aí, nós ficamos por aqui e até breve.